Amém. Pai amado, nessa Amém. noite nós te agradecemos pela tua Amém. grande misericórdia, Sim. por ter nos dado tantas bênçãos através da Amém. tua palavra, teu Espírito tem sido impartido para dentro de cada um de nós através da tua palavra. Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que nos encontramos aqui nesta reunião, Sim, na Via Senhor. Online, dentro da comunhão com o Pai e com o Filho. Nós abrimos nosso ser para que o Senhor possa, em primeiro lugar, retirar aquilo que não te pertence, aquilo que vai incomodar que a tua palavra tenha fruto no nosso coração. Amém. Senhor, venha fazer o teu trabalho, a tua obra em cada um de nós, através do teu falar. Amém. Nos abrimos o nosso ser a ti. Sim, Senhor. Venha nos corrigir, nos alinhar e nos educar na justiça com Amém. relação à tua palavra, que é o teu Espírito. Nós Amém. te louvamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Uma alegria, irmãos. Toda reunião, sempre a gente fala isso, né? Poder estar conectado mesmo à distância, nós podemos estar no mesmo espírito. E falando do espírito, o Senhor tem nos conduzido na riqueza das Escrituras. Na última reunião, nós abordamos brevemente essas quatro âncoras, que são cinco exortações no livro de Hebreus. Não conseguimos desenvolver tudo, né, irmão Mauri? É, Mas muito é, rico. tem- praticamente nós demos um início, né, irmão? Uma Apenas uma introdução até o introdução. Ver- capítulo 4, né? Sim. Então, as exortações, irmãos, são advertências. O livro de Hebreus se caracteriza principalmente porque ele foi escrito, não tem autor, né? Não tem um nome que a gente vai falar. Nós sabemos que essa epístola foi escrita por alguém, mas podemos afirmar que foi pelo Espírito, pela riqueza que ela tem. E alguns até chutam, né, que pode ter sido eh, o mesmo escritor de Atos, né? Mas outros falam que é o apóstolo Paulo, até porque menciona Timóteo, né? Mas não interessa, né? O irmão falou, não interessa quem escreveu, o que mais nós temos segurança é que é uma epístola muito rica, que nos leva, nos traz exortações e nos conduz a Cristo, né? Então, isso que é mais grandioso, irmãos, quando nós abordamos nas Escrituras, né? Nos conduzir à verdade, nos conduzir a Cristo. Então, Amém. eu acho que a maior exortação para nós começa dizendo não negligenciar, né, irmão Mori? Não Amém, negligenciar. irmão. Lembra do versículo que nós abordamos? Certo. A exortação e não Sim. negligenciar. Nós Isso, começamos ali no capítulo 2, do isso. versículo 1 ao 4. Se quiser dar um- uma resumida para os irmãos, né? Sim, E depois eu até achei muito interessante, até os irmãos ouvir aquele Zacarias capítulo 7, esse aí. Eu queria versículo partir 12 e direto. 13, porque é um link muito bom, né? Sim, Então, se o Genaro quiser ler na leitura dele, pode ler, irmãos. Nós vamos devagar mesmo, sim, vamos tranquilo. fazer uma revisão rápida do que nós vimos, Sim, aí já vamos para frente um pouco. exatamente. Você tá com o Zacarias aí? Não, eu tô com Hebreus, mas eu posso ir lá, pegar 7, né? Zacarias, 7, capítulo 7, né? Zacarias capítulo 7. Eu acho que primeiro podemos ler Hebreus, né, irmão? Primeiro Hebreus, né? Vamos lá. Primeiro Hebreus. Hebreus, Aí, capítulo e depois 2. eu tô com o capítulo 7 aqui. Tá Alguém bom. pode ler Hebreus, esse versículo que Do é a 1 ao primeira, 4. a primeira âncora, né, que a gente fala e abordagem, né, sobre Isso, negligenciar, né? é verdade. Eu vou ler aqui. Fala assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais
prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. E o irmão lembra aqui que significava a palavra negligenciar, né? Essa palavra é muito interessante. Você sabe que negligenciar, irmãos, eu vou trazer um versículo aqui, que é 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Não precisa ir lá. Ó, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto. E estarei pronto é dizer assim, o contrário, não estou pronto. Pedro diz assim, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora esteja certo da verdade, já presente convosco e nela confirmadas. Então, essa palavra negligenciar é a mesma que é usada aqui em Pedro, mas ele vai trazer estarei pronto. O sentido contrário é não estou pronto. Olha que interessante, né? No Novo Testamento, a conotação de negligenciar, irmãos, é interessante porque mostra falta de diligência, né? Por exemplo, quando você vai lá, capítulo 25 de Mateus, quem lembra? Lembra que servo mau e negligente é a mesma palavra. Então, não negligenciar é se você, como disse Pedro, né? Estar sempre pronto. Então, a pergunta é, que seria negligenciar, né? E nós falamos com o irmão Mauri, para entender bem isso, está em Zacarias capítulo 7, que o irmão Mauri vai ler ali, né? Pode ler, irmão Mauri? Sim, vou ler. Zacarias Capítulo 7, 7. versículo 10 Estou na aqui diante, aberto, irmão. irmão. Tá. Isso, 12 e 13, né? 12 e 13. Sim, sim. Fizeram o seu coração duro. Eu fiquei muito impressionado com esse versículo. Sim, Como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, sim, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. sim. É impressionante, né, amados irmãos? Você vê como que era o coração duro como diamante, né? Diamante. Igual a apostasia, né, irmão Vitor? Igual a apostasia. Irmão, você me tirou a palavra da boca. Porque negligenciar, irmão, é dar pouco valor. Você não está pronto, você não tem disposição, viu? E você volta o coração do Senhor. Quem é que pode negligenciar? E essa pergunta eu me fiz hoje, irmão. Quem é que pode negligenciar tão grande salvação? Só aquele que experimentou a salvação. Aquele que tem. Aquele que tem. Ou aquele que está, ou que recebeu essa tão grande salvação. Você pode falar que uma pessoa que não conhece o Senhor, ele pode negligenciar a salvação? Não pode, né? Ele não conhece, né, Carlos? Então, quem que pode negligenciar tão grande salvação? Olha a exortação, irmãos. Que nós leímos aqui no capítulo 2 é muito interessante, né? Porque o capítulo 2 versículo 3 diz, né? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, olha só, irmão. O que que o Senhor anunciou para nós, irmão? Essa tão grande salvação. Como que ele anunciou para nós? Por que que estou falando isso? Porque a gente às vezes passa batido e não entra na questão propriamente dita, né? Como que o Senhor tem anunciado a salvação? Não é maravilhoso essa pergunta? Porque hoje, se você, por exemplo, está falando com uma pessoa hoje, né? E eu falei assim: nós fomos comissionados da parte de Deus para anunciar o evangelho. Falei assim para ele. Então, o que me importa a mim é falar do que Jesus fez, da pessoa dele e o que Jesus fez. Essa é a comissão que Deus me deu. Eu estou aqui nessa cidade para falar para você que Jesus veio a esse mundo para resgatar aquilo que se havia perdido. E quem se havia perdido éramos nós. Eu falei isso para ele. Aí ele ficou olhando e não falou nada.
Eu falei, então como que nós anunciamos o evangelho? Anunciamos a pessoa de Cristo, não na religião. E se você crê na obra, crê na pessoa de Cristo, crê no que ele fez, você passa de morte para a vida. São limpos os teus pecados e você passa a ser da família de Deus. Eu falei isso. Eu estou anunciando, né? Estou anunciando a salvação. Mas para que a salvação seja dele, o que ele tem que fazer, irmão Carlos? Acho que eu não estou ouvindo ele. Ele está com um problema de conexão ali, né? Né? Não, eu estou ouvindo, só estou colocando a É, tomada para poder carregar o celular, senão sim. vai acabar a minha bateria. Mas pode fazer a pergunta. Não, eu pergunto assim, o que tem que fazer aquela pessoa que eu falei do evangelho para que a salvação seja dela? O que ela precisa fazer? Porque eu anunciei. Crer, né? Ela não tem que crer? Tem que crer. Então, você vê como que é importante, irmãos, que a pessoa que recebeu a salvação, ela creu. O que seria negligenciar, irmãos? É você receber crendo, mas você abandona a fé, né, irmãos? É que é impressionante, que o Genaro falou, apostasia. Viu, irmão Mori? Por isso que é importante, irmão, nós tocarmos nesse ponto. Não negligenciar tão grande salvação é não se importar ou não permanecer naquele na qual recebemos a salvação, que é Cristo. Vitor, Vitor, Sim, não é negligenciar, não é sem querer. É porque você vai deixando aos poucos. É uma isso, atitude, né? É uma questão de atitude, né? Não dá. sim, Ou seja, você pode não dar importância hoje um pouquinho, depois amanhã outro pouquinho, e vai indo aí, e depois se torna negligente. Você deixa, sim, abandona. É E, voluntário eu- também, aos poucos, né? e outra também é o seguinte, a pessoa dá mais importância às coisas terrenas, às coisas isso, pessoais, né? sim, E tem o Senhor, mas está Ele também. E à medida que vai passando o tempo, Ele fica mais forte e a palavra do Senhor deixa de ser novidade, deixa de impactar o coração, deixa de tocar o coração dessa pessoa, né? É verdade, ele vai levando dias, pouco a pouco, ele vai abandonando dia porque a sua centralidade é a sua própria pessoa, ou o seu Ó, interesse. sim, Vitor, vou te dar um versículo também, assim, sim, para irmão, você. Eu acho que você explicar, você está explicando certinho, né, na verdade, sim, mas tem um versículo que vai ficar mais claro isso aí, sim, irmão, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 19. 12 e Se você 19. quiser, se você quiser ler, né, para esclarecer mais esse versículo. Guarda-te, não desampares o levita. Não é esse, né? Não, 12, versículo 19. Capítulo 12, Deuteronômio, Sim. versículo 19. É esse que estou lendo. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Não deve ser esse, não. Sim, o versículo seria assim: Ah, guardai-vos e não vos esqueçais do Senhor, e não negligencieis aí quem? A quem? O levita. Primeiro tem que guardar. Se você não guardar, a tendência é você esquecer e deixar, negligenciar, né? Mais ou menos esse sentido. a palavra você está procurando, desamparar seria, né? Sim. Ah, sim. Mas eu vou ler nessa versão aqui. Pô, Diz tá bom. assim: E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Isso? É nesse sentido, mas aqui fala negligenciar. É assim, guardai-vos e não vos esquecer do Senhor, e pulando mais para frente fala, e não negligencieis os levitas. Ah, sim. Então, É, o princípio é guardar, mas você pode hum, esquecer também. Se você não guardar, esqueça e se torna negligente com Ou relação ao cuidado dos descuidar, levitas. né? Seria A descuidar também. negligência. é, É? Seria descuidar também. sim.
Descuidar também. Mas o sentido, Carlos, muito bom você trazer a palavra. Mas o sentido que traz aqui no versículo 3 de Hebreus 2. Olha como ele começa. Como escaparemos nós? Aham. Agora, como escapar do que seria, né? Como escaparemos nós se, condição, se Negligência. negligenciamos tão grande salvação? Escapar do quê? Não é uma boa pergunta? Uhum. Condenação, de condenação, irmão. Aí, tá vendo, irmão? Ou seja, o que seria, então, negligenciar tão grande salvação dentro do contexto de Hebreus? Porque a exortação é para você não tirar o posicionamento que você tem em Cristo, que te produz salvação. Salvação não é uma coisa que te dá o Senhor assim. Vamos dizer assim, eu vou lá em Lambaré e eu te dou um pacote para você, Carlos, que contém a salvação. Aí eu te dou e você não dá importância. Não é assim. O que o Senhor nos deu é a sua pessoa na qual somos salvos. Uhum. Então, o que nós estamos negligenciando que podemos ser condenados? É a pessoa de Cristo. É a sua pessoa que é a salvação. Aí, tá vendo? Tá vendo que é uma pessoa que nós estamos negligenciando, irmãos? É. Muito Por isso bom. que é Muito importante isso bom. aqui. E é bom trazer de novo, irmãos, porque quando você lê o capítulo 1, o que mais ressalta no capítulo 1, irmão Mauri, de Hebreus? O capítulo 1 de Hebreus ressalta o evangelho é a pessoa de Cristo, né, irmão? Né? Não, não é verdade, irmão? Começa, ó, capítulo 1, versículo 1, dizendo, ó, que Deus falou de muitas maneiras, outrora, os pais, pelo profeta, mas hoje tem nos falado pelo seu filho, né? Então, a partir do versículo 1, você vê a quem que está vendo. O que Deus fez em Cristo, a pessoa de Cristo sendo exaltada, foi mais superior que os anjos, e Deus declarando dele, e você vê tudo esse contexto. E, e tudo que envolve o capítulo 1 te leva a você considerar, atentar firmemente às verdades ouvidas. Pode falar, irmão Maurício. Só pegando um gancho aqui, o Sim, conceito só da palavra negligência sim, irmão. significa falta de cuidado, desleixo, e eu gostei muito assim, ou omissão. Refere-se à situação em que alguém deixa de tomar uma atitude ou de apresentar a conduta esperada para evitar um dano, Sim, agindo com desatenção, indiferença ou preguiça. muito bem, irmão. Preguiça. Olha que Preguiça. impressionante o que o irmão trouxe, né? É, você sabe que quando. Você lembra quando o Senhor veio, ele dava testemunho dele. O que que apoiava o testemunho de Jesus quando ele estava na terra? As sobras, está falando a Lília. Lembra? As sobras, os milagres. Por isso que o versículo 4 do capítulo 2 diz: dando testemunho juntamente com eles por sinais e prodígios e vários milagres e pela distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou Irmão seja, Vitor, sim, irmão, uma pergunta. Esse testemunho não é que Jesus está testemunhando de que Deus está obrando? isso, ó, sabe de quem é o testemunho? Não é de Jesus, é de Isso. Deus. Isso Capítulo, aí. vai lá, capítulo 5 de 1 João, versículo 10, versículo 11. Tem aqui. E Achou? este é o testemunho, Aí. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Então, o testemunho de Deus era através dos sinais que ele fazia de que Jesus era o Cristo. Mas agora Isso. que o Cristo está sentado à destra, qual que é o testemunho de Deus? Que nos deu a vida eterna na obra Amém. do Filho. Então, a obra do Pai, dos sinais que ele fazia, era para dar testemunho de que ele era
o enviado. Mas agora que o enviado morreu e ressuscitou, qual que é o testemunho de Deus? A vida A vida eterna. E a vida eterna está onde? no seu Filho Jesus Cristo. Ah, não, mas está em mim. Quando eu cria, tá, a vida eterna está em mim. Mas Deus deu essa vida e essa vida veio parar no nosso coração através do Filho. Aleluia. Olha que impressionante, né? Bom, eu acho que ficou bem mais claro o que significa negligenciar tão grande salvação. Irmão, qual é a âncora nessa exortação? Você vê aqui a distinção. Primeiro você tem a exortação. Mas o que seria a âncora da nossa alma agora? Viu, irmão Mauri? A A, salvação. a salvação. A Quer dizer, salvação. você está dizendo a âncora, o oposto da negligência, né, irmão? Isso, irmão. Nós firmarmos nele para ter a Está, realidade da salvação. detrás do véu, Isso, a âncora. isso. Por isso que o que nós recebemos quando recebemos a Cristo? Não é tão grande salvação? Sim. Que nos tirou da condenação eterna e nos trouxe para a filiação. Amém. Então, agora nós não estamos debaixo de condenação, nós agora somos filhos legítimos de Deus. E a exortação é não se mover de onde você está. Por isso que Amém. tem que se firmar onde? Nas verdades ouvidas. E delas jamais nos desviarmos. Bom, esse é o 1, né? Que lindo que ficou, né, irmãos? Ficou bom, Ficou hein? maravilhoso. Ele ficou mais rico, né, irmão? Sim, irmão. Então, você vê como Oh, que nós fizemos, o Carlos, na reunião com o irmão Mauri, como estamos tranquilos, podemos falar melhor, né? Fizemos um elo entre as 5 exortações sequenciais. A primeira foi não negligenciar tão grande salvação. A segunda é não endurecer o coração diante do que ele fala. Então, o que Deus fala, irmãos? Porque você vai nessa escritura, tem muita palavra de Deus. Mas agora que você está ancorado, você está firmado, você tem a âncora da tua alma na salvação, o que seria eu falar de Deus para você não endurecer o coração? Não é impressionante, não é? E esse está aqui, irmãos, no capítulo 3, né, versículo 7 ao 4. Capítulo 3 nós limos, mas é bem É, comprido, né? é. Do 7 ao Podemos. 14, né? Mas Isso, eu acho que dá para ficar com 7 e 8 versículos, né, só? isso, irmão, exatamente. Vamos lá, irmão Mori. Pode ler, irmão Mori. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, Sim, se ouvirdes a sua voz, sim, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia isso, da tentação do deserto. verdade. O que diz o Espírito Santo, irmão? Não é boa pergunta, porque ele está falando, né? Sim. E o que é a voz do Espírito Santo, irmão? Capítulo 14 de João, né? Não negligenciei. Olha o que o Espírito Santo fala, irmãos. Capítulo 14 de João. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Capítulo 16 agora, irmão. João 14, né? Isso. Versículo 13 agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas Ó, que hão de vir. as Ele me coisas. glorificará porque há de receber
do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aleluia. Você vê que não é qualquer palavra que você tem que guardar, irmão? É, É. Porque, irmãos, o Espírito, ele não vem para te dizer, ô Vitor, não vai por essa estrada, vai naquela estrada de terra. Ô Vitor, não vai visitar aquela casa, visita outra casa. Não, irmão. Isso, Compra flores para Lília. compra flores para Lília. Não, o Espírito. Pode comprar, sim. A gente tá brincando, mas, irmão, você sabe que é sério isso aqui, irmão? Uhum. Porque às vezes nós ficamos distraídos com coisas que nós até espiritualizamos, mas que não é o falar de Deus. Deus, através do Espírito, está nos falando isso aqui. Ele nos falará tudo que ele tem ouvido. Olha que impressionante. O Espírito da verdade nos guia a toda na verdade. verdade. Ele nos anunciará as coisas que hão de vir. E aqui no 14 que nós lemos, que é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todo o que tenho vos dito. Irmãos, o que o Senhor falava quando ele estava na terra, irmãos? É impressionante, irmãos. Capítulo 15 de João. O que o Ele Senhor falava? falava sempre, eu e o Pai somos um, Permanecer em mim permanecer em mim. e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo? Não se não permanecer na videira, assim, irmão, nem vós podeis dar fruto, se não permaneceres em mim. Versículo 15 do capítulo 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha, irmão, que coisa impressionante. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer a ligação. A exortação é nós firmarmos nessa tão grande salvação, que é a pessoa de Cristo. E não endurecer o nosso coração à voz do Espírito Santo, ou que Deus está falando, o que o irmão Amaury leu no Hebreus capítulo 3, versículo 7, né? 7 e 8. Assim, pois, como disse o Espírito Santo, hoje, se ouvirem sua voz, a voz de quem, irmãos? A voz do Espírito De Santo. Deus! A voz de Voz de Deus, Deus! A que voz de vem Deus, né, através do irmão? Espírito Santo. Amém. Não endureçais o quê? O vosso coração. Como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Irmãos, pode falar, irmão Maurício. Não, estou falando que fica mais forte aquele versículo que nós lemos de Zacarias, do diamante, né? Fica, irmão. E além, tá certo que não vamos pegar um gancho agora, mas me veio lembrar daquela situação do livro de Jó, da carcaça do crocodilo e do hipopótamo, né? Aquela Sim. correlação mostrando a natureza da carne, né? Sim. Porque de repente a gente tem que tomar um cuidado, que a carne é terrível, a carne pode nos conduzir a endurecer o coração, a negligenciar, a interrogar, quando isso faz com que você vai se afastando da verdade, né? Sim. Só esse gancho aí, irmão. Amém. É uma coisa que nós temos firmado na verdade, e os irmãos estão bem claros, mas é bom lembrar. Não deixar a carne na ação. Ou seja, nós somos aqueles que estamos andando pela fé. Nós firmamos em Cristo, nós estamos crendo nele e não estamos confiando na carne. Paulo falou isso. Então, não permitimos que a carne espiritualize as coisas de Deus. Sabe onde que está a frustração e endurecimento do coração? É quando nós trazemos para a nossa responsabilidade as coisas. É como dizer assim, eu tenho que fazer, eu sou, ou como que eu sou a fonte que gera. Eu ouvi, por exemplo, o irmão Romeu Bornelli falando sobre essa mensagem que o irmão Mauri passou, que é fantástica, né? Depois eu vou passar para os irmãos. E falando sobre a disciplina. Você ouviu essa parte, irmão Mauri? Ouvi. Vi. Então, porque a gente às vezes fica assim, não, é Deus que faz tudo, né?
Ma- Muito bom. É, Bem lembrado. Tem exatamente. a nossa parte que compete Isso. e a parte própria. Por isso que aí entra a palavra negligência, porque essa disciplina é Exatamente. também do posicionamento seu, Isso. né? Exatamente. Por que é importante nós falarmos isso? Para distinguir que é força da carne, o que é a intenção da carne, com aquilo que provém do Espírito. Eu lembro uma vez, um irmão falou assim, né? Irmãos, o mais difícil que você tem é você ficar quieto. Para um religioso, uma pessoa que tem por natureza fazer as coisas, é muito difícil ele ficar quieto. Por exemplo, quem tem facilidade de falar, né? Você dá o microfone e tem que tirar dele, não é? Porque às vezes naturalmente a pessoa tem essa eloquacidade, começa a falar, não para mais, e vem palavra, e vem palavra. Mas uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ele aprende mesmo que tem para falar, fica calado. E isso, disciplina é aprender a nós ser sensíveis à direção do Espírito. Eu gostei do testemunho do irmão Mauri. Ele acordou de madrugada, que ele acordou de madrugada, começou a orar, e o Senhor deu direção. Você vai fazer. Amém. Ou seja, foi contra seu próprio sentimento, reconheceu seu erro, ele se arrepende e ele agiu conforme a direção do Espírito. E o que produz nele? Vida e Paz, paz, né, irmão? Paz, né? tranquilidade. É o selo, que o irmão fala, selo do Espírito. Eu estou aprendendo, irmãos. Porque Foi diferente, foi diferente a do Pedro quando falou que pagava impostos e tinha que Você confessar. viu, meu irmão? bem lembrado, bem lembrado. Gostei dessa, irmão Carlos. Você sabe que o irmão Romeu, ele falou assim, na questão da disciplina, né? Ele trouxe assim, por exemplo, quando você é uma pessoa que naturalmente faz, o que é a disciplina para essa pessoa? É não atuar espontaneamente. Ele segurar para buscar a direção do Senhor. Para você não ultrapassar aquilo, né? Porque, às vezes, irmão, nossa intenção boa, nós ultrapassamos aquilo que Deus quer. E parece espiritual, não é? Por exemplo, eu estava falando para uma pessoa e a Lília me fez sinal. Vamos dizer, porque eu estava falando muito. Daí eu falei assim, porque você termina falando demais e perde aquele momento do evangelho. Aí fica uma coisa misturada, né? Às vezes você falar o evangelho, fica quieto e vai embora. Deixa o Espírito agir. Ah, Mas por isso que nós precisamos aprender a disciplina. Às vezes, para quem não gosta de ler a Bíblia, aí você tem que se disciplinar. Levanta e lê a Bíblia. Né? Levanta, ora. Porque vamos dizer assim, certamente, irmãos, a gente entende o que é a carne. Sabe o que é a carne também, o que é espiritual as coisas, né? Mas por isso nós vamos deixar, faz um mês que eu não li a Bíblia, faz um mês que eu não estou em contato com os irmãos. Vou deixar o Espírito agir. Não, isso aí é desculpa da carne, irmãos. é uma negligência já, né, É irmão? uma Já é uma negligência. negligência. Tá vendo? Porque É o a extremo. palavra, até pegando um gancho que o irmão está falando, a palavra de Deus é o nosso alimento para o dia a dia. É Amém. o azeite que nós colocamos na vasilha dia a dia, né? Sim. Então, se você chegou diante do Senhor com oração, com palavra, você vai estar com a armadura para enfrentar aquele dia, e você vai receber e você vai estar sensível ao Espírito e sensível à palavra. Agora, se a gente começa a negligenciar, buscar as nossas coisas aqui de baixo, Isso aí, irmão. deixando, Isso mesmo. deixando assim, uma Isso. maneira rápida da palavra, não considerando, é como aquilo, você sabe o que eu lembrei que nós estávamos compartilhando naquele dia? É aquela lâmpada, a lâmpada não, aquela lamparina que tem Lamparina. que a gente tem que espevitar, vai formando Vai aquele cortando borrão e você vai endurecendo e vai perdendo a chama. Então, isso é uma demonstração para todos para nós. todos nós. Essa negligência, a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente pode falar, puxa vida, mas eu estou desfrutando, estou no espírito, estou bem, isso aqui é por mão. Nossa, essa palavra é para todos nós vigiarmos para não negligenciar. A Isso. negligência pode ser da gente colocar as nossas coisas seculares na frente das coisas de Deus. E isso faz com que
nós perdemos um pouquinho, nós esfriamos, e aí vai acumulando Vai sujeira, irmão. acumulando Aí sujeira. vem pecadinho, 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 e na hora que vai ver, você tá arrazoando. No outro dia você fala, não, acho que não é bem assim, não. Acho que os irmãos estão muito, né? Então você sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a palavra é um arrependimento para nós, para não endurecer, espivitar essa sujeira da lamparina, está cheio do azeite. É como se todo dia a gente tivesse preparado para uma Amém. batalha, né? E aí o que que acontece? Eu termino o dia hoje, por exemplo, hoje eu atendi bastante paciente, graças a Deus comecei no espírito. Tem provações? Tive provações. Teve dardos, mas você está fortalecido no Senhor, Amém. na força do seu poder, você não está apoiando na tua circunstância. E isso faz com que a gente a gente permaneça firme, né? Então, eu acho que a negligência é igual o médico negligenciando, viu? Ah, um exemplo. Eu pego o exame li meio por cima, não considerei bem, começo a atropelar, daqui a pouco eu estou errando. Então, peraí, agora eu considero o exame, analiso, palpo bem o paciente, e boto a força profissional, a força do Senhor me levando, e o que que acontece? Eu não estou negligenciando. Eu comento isso com a minha esposa. Parece que tudo coopera para você acertar aquele diagnóstico, para você estar vendo. Então, a negligência é uma coisa muito perigosa, é em todas as áreas. Lá na alfaiate, fazendo a coisa, na própria estrada, dirigindo, né, irmão? Verdade. Então, o que o irmão Vitor comentou, que o irmão Romeu Cornélio, é o seguinte: tem o próprio Senhor, mas também tem a responsabilidade nossa, Sim. né? Amém, irmão? É isso aí. Amém. Maravilhoso. Isso é verdade. Esse dia eu estava ouvindo a mensagem dele, ele falou uma palavra muito importante, que a Bíblia menciona que nós somos cooperadores. Se Deus não está falando que nós somos cooperadores, é porque há uma responsabilidade que nós temos que fazer. Sim, Não é jogar tudo em cima de Deus e falar que só o Espírito pode fazer tudo. E o nós fica. Aí é outro extremo. A carne gosta muito de fazer coisas, Sim. mas também a carne também não gosta de fazer nada Não também. gosta de fazer nada. é isso também. Hum. O Vitor, Sim. Ai, ai. o, só queria ler uma definição aqui, Sim. que seria o que seria negligência. Aqui diz a combinação, primeiro, distração, mas desvalorização. Terceiro, inércia. Inércia. Distração, desvalorização, mais inércia. E o oposto disso seria no grego prosecho, prosecho, que é prestar atenção contínua e agarrar-se de algo. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. Então, Sim. eu só queria fazer ligação com esse assunto, porque os irmãos estão falando da questão da força da carne, que a carne não é necessariamente pecados grosseiros, também são coisas boas, né? No caso de um irmão que gosta de falar muito, ou sabe muito, aliás, ou porque lê muito, ou porque algum motivo, né? Ele sabe muito, né? Ele sabe falar muito, é muito difícil ficar quieto. E eu tava olhando essa questão em Hebreus, pelo menos que eu saiba, né? Hebreus foi escrito para os santos, que eram hebreus mesmo, né? Que se converteram, que tinham a cultura dos judeus no coração, no sangue deles, né? Então, para eles, irmãos, desvalorizar ou descuidar ou negligenciar tão grande salvação é muito fácil. É muito fácil. Por isso que você vai concordar isso comigo, Vitor. Por isso que nos primeiros versículos, Paulo, ele exorta os irmãos a tentar aquele verbo que se fez carne, que se fez homem, né? Sim. Por quê? Porque senão eles vão se desviar. E como ela não acontece de um momento a outro, ele acontece aos poucos, porque houve descuidos, né? Porque para eles seria muito fácil deixar de lado o Senhor, porque para eles tem valor muitas coisas do Antigo Testamento. Você falar de Abraão, para eles não tem muito valor. É. Falar de Isaac, de Jacó era de muito valor,
porque tinha muito a ver, na verdade, eles não entendiam muito que tinha muito a ver com o plano de Deus, só que eles não entendiam que tudo isso apontava a Cristo. Sim. Então, para eles é muito complicado a questão de não descuidar. Por isso ele exortou também, claro, que para nós, né? Porque a gente também pode deixar negligenciar o Senhor, deixar de lado o Senhor, não guardar a palavra. E você sabe, irmão Carlos, que é importante nós distinguirmos, né? Porque no capítulo 2, capítulo 3 que nós estamos lendo, qual que é a exortação? É que se o Espírito Santo está ouvindo, você não tem que fazer o quê? Se o Espírito Santo está falando, você não tem que Uhum. endurecer o coração. Essa é a exortação, Não. Sim. certo? Mas ele te dá um exemplo aqui. Qual é o exemplo? Assim como foi no dia da provocação. Ó, vai lá Uhum. por favor, Êxodo capítulo 17, versículo 2. Olha que foi o dia da provocação. Só um pouquinho. 17:2. Isso. Só, já. O povo, 17:2. O povo se desentendeu, pois com Moisés e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que ele lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Aí. Então, o dia da provocação é que eles tentaram ao Senhor. Uhum. E onde que você tenta o Senhor? É no coração que você tenta a Deus. Você quer forçar Deus a fazer algo em favor de você. Então, o falar de Deus, irmãos, e isso aqui é muito importante, nunca é a favor de nós. Deus não é um coadjuvante nosso. As coisas de Deus não é para me beneficiar ou para meu favor. E aí, irmãos, é que nós precisamos dar atenção. O que que é o falar de Deus? Não é nada, irmãos, o falar de Deus, algo relacionado às coisas daqui de baixo. As coisas que Deus fala é a respeito do seu filho e aquilo que há de se manifestar. E nós vivemos a realidade desse reino hoje. Olha bem que vai falar no versículo, aqui no capítulo 3 de novo, né? Versículo Versículo, 4. não, no capítulo 3 ainda. Ó, diz assim, versículo 9 e 10. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, quem que diz aqui? Deus diz, este sempre erra no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Duas coisas, erra no coração e não conhece os caminhos. É impressionante, irmãos, porque, vamos dizer, quando Deus tirou a Israel e prometeu uma boa terra, ele não falou do deserto. Para eles era caminho de 3 dias, chegava na boa terra. Mas eles, quando estiveram no deserto, eles colocaram à prova o Senhor. Ou seja, o Senhor não nos promete nada aqui embaixo, irmãos. Nós podemos passar por muitas situações, mas não podemos dobrar o braço do Senhor para que nos beneficiar a nós. Esse é um dos pontos que nós precisamos atentar aqui nesse contexto que o senhor está falando. Eles sempre erram no coração porque não conhecem os caminhos do Senhor. É a mesma coisa quando nós pegamos uma escritura, por exemplo, você quer saúde, né? E você quer que Deus traz saúde para você. Então você vai buscar versículos que vai relacionar sobre isso. Ou você quer prosperidade. O que que você vai fazer? Vai buscar todos os versículos que Deus abençoou, multiplicou os bens, para mover a mão de Deus em favor de você. Você vê que impressionante isso aqui? Por isso, endurecer o coração é direcionar a palavra de Deus para outro rumo, que não é o caminho do Senhor. Viu? Endurecer o coração não é simplesmente, não ouço o Senhor, não. É pegar a palavra de Deus e torcer para meu benefício. É isso que está falando aqui. Não É conheço meus justamente caminhos. isso. Aqueles que Diga. não querem andar no caminho do Senhor, né? Isso, irmão. Isso. Você sabe como que é o caminho do Senhor? Capítulo 16 de Mateus. Quer ver, irmão? Olha que forte aqui.
Mateus 16. Depois da dura exortação que o Senhor fez para Pedro, e os irmãos lembram, né? Pedro levou a parte o Senhor, né? 16, no 13, ele levou para a Cesareia de Filipe os seus discípulos, né? Mas, aqui no 21, olha o que Jesus falou. Capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Olha o que Jesus falou, irmãos. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Fala para mim se o Pedro não estava se desviando do caminho do Senhor, irmão. Isso aqui é desviar-se do caminho do Senhor, trazendo algo que é para ele, ou seja, está buscando o bem de Jesus, mas não era. O que o Senhor falou para ele? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Olha, irmãos, por quê? Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus. Está vendo, irmão? E sim a dos homens. O irmão, sabe o que endureceu o coração? É torcer as escrituras a favor de você mesmo. Muito bem colocado. Sim. Muito bem. Viu, irmão Vitor, está pegando um gancho aí. Sim. Muito importante isso que colocou, porque aos olhos da área do conhecimento do bem e do mal, vamos falar, aos olhos de Pedro, ele achou que ele estava fazendo bem. E se você vê, porque a impulsão da alma, impulsão Sim. da carne, mas estava totalmente. E isso nos adverte a não colocar religiosidade ou conceitos pessoais em detrimento à palavra de Deus, ultrapassar aquilo que está escrito, né, irmão? Muito e é perigoso. Parece, vou supor, Parece se ele espiritual. tivesse uma situação de Pedro, eu acho que a gente ergueria a mão e falaria: não, ninguém vai tocar, porque é instintivo. A instintiva ação boa da carne, né? Não é verdade? Muito assim bom. como foi a ação dele de cortar a orelha de Malton, né? Escuta essa versão aqui. Sim. Versículo 22 e 23. Diz assim: Pedro o chamou de lado, começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Que coisa, né? É impressionante, hein? Muito impressionante essa versão, né? Porque a perspectiva de Deus era qual, irmãos? Resgatar o que havia sido perdido. E somente pela morte do filho é que podia acontecer isso. Mas no afã de querer o bem de Jesus, ele estava indo contra os caminhos do Senhor, irmão. Ou seja, não conheciam os caminhos do Senhor. E você pode falar, ele não tinha cultura, Pedro era um pedrão, Pedro não sei o quê, mas eles estavam desconhecendo os caminhos do Senhor. O Senhor falou certinho que ele era necessário ir a Jerusalém, padecer mão dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos levitas, e ser morto, e que mais ele falou? E ressuscitar ao terceiro dia. Olha os caminhos do Senhor, irmão. É contra nossos princípios, contra nossos valores. E ele prossegue dizendo aqui no 27, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha que impressionante, irmãos. É impressionante. Porque que aproveitará o homem, versículo 26, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma?
Olha como que fica duro, irmãos, para nossos próprios valores. Porque nós queremos uma vida boa aqui e depois ganhar o reino. Nós queremos a bênção de Deus aqui e depois entrar no reino. Mas o falar de Deus nada é para aqui, irmãos. Quantos irmãos, e nós estamos ouvindo o testemunho ali de um irmão que o irmão Mauri passou, que nos emocionamos, irmãos. Quantos irmãos passaram por muitas situações que nós jamais nos atreveríamos a passar. E parecia que Deus estava longe. Mas o que aconteceu com aquela pessoa? Manifestou a firmeza da fé. Manifestou que não se importava consigo, apesar dos sofrimentos, ele não se importava consigo. Ou seja, esse testemunho que nós ouvimos daquele irmão, né, irmão Mori? É impactante aquilo, né? E aquele hino que trouxe essas palavras profundas, mostrando que não importa o que ele passou, ele estava firmado em Cristo. O que manifestou na situação para essa pessoa? Manifestou sua firmeza em Cristo. Isso que deveria ser quando nós estamos com aquela âncora da alma da salvação. E agora, irmãos, a exortação é para quê? Para que nós fiquemos ouvindo o que o Espírito nos fala. Está vendo como ficou bem claro o endereço do falar do Espírito? O que o Espírito está falando, irmão? Nada a favor de nós. Tudo é para que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida. E a nossa vida deve estar ancorada em Cristo. Por isso que o Espírito está nos lembrando as próprias palavras do Senhor. Olha como continua aqui. Em verdade vos digo que há alguns hados que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho no seu reino. E aqui vocês já sabem sobre isso. Mas você vê como que é impressionante, irmão, como que o Senhor era categórico no que ele falava. Se nós formos na terceira exortação, que é Hebreus 5, e aqui eu acho que não vamos conseguir avançar mais disso, né, irmão Mauri? Que avancemos sobre a maturidade, né? Que é aquela mensagem que o irmão passou falava sobre a maturidade. Capítulo 5, olha que impressionante, de Hebreus agora. Hebreus capítulo 5, irmãos. Versículo 11 em adiante, até o 14, irmão. Capítulo 5, 14. 11 ao 14. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Muito bom, irmão. E esse aqui aponta para o versículo 1 do capítulo 6. Porque você tem que fazer um anexo, né? Olha o que ele falou, a exortação de ali. Que o Senhor estava, como disse, exortando essa pessoa que não conseguia falar, ou a esses irmãos aqui de Hebreus, que não conseguia falar como espirituais ou maduros. Porque pelo tempo decorrido, ele deveria ser o quê? Mestres, né? Então, ele está fazendo a distinção entre aquele que tem experiência sobre o bem e o mal. Ou seja, quando o Espírito Santo fala e nós estamos dando atenção ao falar do Senhor, não estamos endurecendo o coração, nós estamos tendo experiência, irmãos, entre o bem e o mal. É isso que está falando.
A distinção entre aquilo que provém de Deus e aquilo que provém da carne. Como é que nós distinguimos algo que vem da carne, não do irmão, minha carne? Porque nós vimos na reunião anterior que enganou seu coração, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? E o Senhor fala, eu conheço, e esquadrinho para revelar o que está realmente, as intenções do coração. Pela palavra, que é mais cortante que espada, que espada de dois gumes, ele nos divide, nos separa, para distinguirmos entre o bem e o mal. Por isso que, irmãos, a exortação, essa terceira exortação, é para nos deixarmos levar para o que é perfeito. Capítulo 6, versículo 1. Pode ler a tua versão, irmão Genaro, por favor. Capítulo 6, versículo 1. De Hebreus, né? Sim. Portanto, deixem de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Isso. E o 2, irmão? O batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Isso. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Esse você leu na King James ou qualquer versão? Essa é aquela versão VTV, eu acho que é. Sim. A versão muito melhor, né? É uma versão que dá uma linguagem mais entendível, né? Mas, irmão, você sabe que nós compartilhamos com o irmão Mauri e nós ficamos impressionados sobre deixarmos levar sobre o perfeito, aquilo que é perfeito, né? Então, perfeito aqui também pode ser usado uma palavra como maduro. Se nós distinguíssemos maduridade, o que caracteriza uma pessoa que alcançou maduridade? Ela tem distinção, ela consegue separar entre aquilo que provém de Deus e aquilo que Discernimento. provém de si mesmo. Ele tem discernimento. Discernimento. Discernimento, isso aí, Isso. irmão. O que mais essa pessoa que é madura não acontece com ele? Capítulo 11, capítulo 4 de Efésios, versículo 13. É. Olha, irmãos, que nós estamos apuntalando só aqui, né? Podemos desenvolver muito isso aqui, mas como a gente não tem muito tempo, mas no 13 fala assim, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Em outras palavras, a maduridade, a plenitude de Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê, irmão? Versículo 14. Para Então não não serem seremos meninos, mais né, irmão? imaturos. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Isso. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então, quando você vê como que é interessante, irmão, a sequência. Você está firmado na salvação, você está dando ouvidos ao Espírito, e por causa de você estar dando ouvido ao Espírito, você está chegando à maturidade. Chegar à maturidade, alcançar ou deixar-se levar por aquilo que é perfeito ou aquilo que é madurez, é você distinguir. Aí você começa a ter discernimento, irmãos. Você não é mais levado como menino por todo o vento de doutrina que te induz ao erro. Você fica firmado em Cristo. Ó, Amém. essa é a segunda, mas a terceira é a mais importante. Sabe qual que é a característica mais importante de uma pessoa madura?
Está aqui no capítulo 4. Conheça a verdade. Conheça a verdade, irmão. Isso, versículo 15. Pode ler, irmão Genaro. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. É, Como fala a versão tua, irmão Mori? na versão ARA, irmão, ela fala assim, primeiro, eu até li o 14, né, que para Sim, que não mais sejamos como meninos, né, quer dizer, o oposto que nós estávamos lendo lá sim. sobre maduro, perfeito, né, meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de Aí. quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso até toca o que o Gerardo falou lá Sim, atrás no início. verdade. Efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Irmãos, eu acho que fica tão claro, tão nítido, que por um lado nós estamos tendo experiência com ouvir ao Senhor, né? A palavra que vem do Espírito sempre vai ser a favor daquilo que Deus quer. Nunca vai ser a Amém. favor de nós. Não vamos fazer barganha com o Senhor, né? Não vamos tentar ao Senhor, como foram no dia da provocação. Nós temos o exemplo deles, irmão. E esses ali, todos eles morreram no deserto, cujo cadáver ficaram estendidos lá no deserto. Porque eles tentaram ao Senhor, e o Senhor jurou, não entrará no meu descanso. Nós estamos dando atenção ao que Deus quer, aos caminhos do Senhor. Por consequência, irmãos, nós estamos alcançando essa maturidade para discernir. Pode falar, irmão. Depois que terminar, leia, irmão, Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Isso, é maravilhoso. Hebreus capítulo 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente com a palavra da justiça. Por quê? Criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Amém. Glória a Deus, maravilhoso. E você sabe, irmãos, fechando essa questão aqui, o que mais é importante sobre a maturidade? Ou deixar-se levar pelo que é perfeito? Você segue a verdade. E essa expressão você tem no capítulo 3 de Hebreus, versículo, acho que é o 14. Olha que diz. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes sua voz, olha lá, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Por que que eles não puderam entrar, irmão, no que Deus tinha falado? Não ouviu a voz. Mas aqui ele fala assim, pela incredulidade, irmão. Você vê que é bem claro, irmãos, ouvir a voz do Senhor não é uma questão mística. Ah, deixa eu ver se eu estou ouvindo a voz do Senhor. Não, é crer na palavra do Senhor. Crer é nos unir a Ele, né? Então, quando o Senhor falava lá no deserto, eles não criam, não receberam, não se uniram ao Senhor nos seus caminhos. Por isso que eles morreram no deserto. Então, nós hoje, irmão, não estamos no deserto como o povo de Israel, mas nós estamos em Cristo, estamos participando dele. O que seria o deserto, irmão? E morrer no deserto? É deixar de estar em Cristo. Por isso que quando nós estamos voltados no capítulo 6 ainda, né? Ó, uma coisa que é impressionante. O que é contrário
da perfeita varonilidade, ou aqui que diz assim, aquilo que é perfeito. O que seria o contrário, irmãos? O que o versículo 4 e 5 diz. Você tem que associar, irmãos. Você não se deixar levar, você não caminha, não avança. Essa palavra nós usamos lá. Usamos na reunião anterior. Não avança, fica estacionado espiritualmente. Qual que é a tendência de uma pessoa que não progride, não avança na sua caminhada com o Senhor? Acontece o que fala aqui no versículo 4, 5 e 6 de Hebreus. O que diz? Pode ler, irmão, pode ler. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, olha, e provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Que mais? E provaram da boa palavra, da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Caíram, irmão, é a mesma coisa que você não avançar. Porque quando você está em Cristo, irmão, não tem como você não chegar a essa maduridade. Qual que é a plenitude da maduridade? A euestesia. A maduridade, a manifestação de Deus, quando ele vier, vai acontecer que nós vamos nos tornar filhos de Deus plenos. Nós já somos pela fé. Quando ele vier, nós vamos ser igual a ele. Então, desde que você nasceu, irmãos, vamos dizer, vamos traçar a figura. Quando você pega um cachorrinho, pega pequenininho, não é lindo aquele cachorrinho? O mais normal é que depois ele vire um cachorro adulto, não é? Uma criança de peito, coisa mais linda. Passou 10 anos e ela continua com criança de peito, algo está errado, não é? Não mostra um sinal, você não percebe nada, mas se passaram muitos anos e ficou bebê, algo está errado, né? Agora, a mesma coisa aqui, espiritualmente falando, irmão, você vê que é importante isso aqui. A gente está trazendo esse aspecto de discernir entre o bem e o mal. Passa 20 anos, 30 anos de crente e não consegue perceber os caminhos do Senhor. Porque discernir os caminhos do Senhor é para nós andarmos nele, é permanecermos nele, é caminhar para aquilo, é esperar a manifestação do Senhor, é amar a sua vinda. Eu sempre falei assim, irmão, você sabe que me impressionou isso aqui, eu vou compartilhar com você rapidinho. Capítulo 4, versículo 7 de 2 de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos lá rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui, irmãos, uma coisa muito interessante. Você pode falar que Paulo, no final de sua vida, era maduro? Pode afirmar assim, com certeza? Sim, irmão, sim, Com certeza. com certeza. O que ele falou aqui? Capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele já combateu o bom combate. Sim, Ele combatia, está falando como se na situação do passado, né? sim. Isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A pergunta para o irmão Mari. Alguém que ama a vinda do Senhor é maduro? Poxa vida, né? A quem ama a vinda do Senhor é o irmão que está se posicionando na maturidade, né? É Você porque tem vê? uma expectativa, né, irmão? É Isso uma aí, expectativa tá isso esperando o aí, Senhor. isso aí. Isso significa, Ó, irmãos, irmão, só para pegar um gancho, que hoje eu estava ouvindo, é que vai passando, sim, quando você ouve bastante palavra, aí vai lembrando de um vai gancho. lembrando. O que pegou um gancho, na hora que falou do combate, a gente vai para 1 Coríntios, Sim, 3 versículos, o capítulo 9. sim, Porque, olha ali,
no 23, 9:23. Muito Tudo bem. faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis, esse versículo que me tocou muito. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Sim, É uma força de expressão, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. sim, Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, sim. porque a negligência sai fora da meta. Foi aquilo que Sai. o irmão Carlos falou. O negligência, eu gostei da palavra que o Carlos usou, inércia. A inércia é a palavra ficar parado. Olha lá, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Exatamente. Né? Amém, irmão? Essa Extraordinário, muito palavra bom. junto com aquela, eu falei, puxa vida, é muito, muito forte, né, irmão? Sim. Por isso que quando ele fala agora já está preparada uma coroa de justiça, ele não tira a bandeirinha das coisas que ele fez. Aqui em 1 Coríntios 9 ele está mostrando que o atleta, né, em todo se domina para receber, e um só que leva, né? De todos os atletas que correm, leva um só. Agora, quando você traz a aplicação espiritual, ele está mostrando a disciplina dele em relação ao chamamento dele. Sim, Porque não vamos nos negar, né? Paulo era uma pessoa que se avantajava a muitos da sua idade em relação às coisas do Senhor. Ele era uma pessoa, vamos dizer, muito mais disciplinada que Pedro, vamos dizer, né? Vamos usar um sim, exemplo, né? Ó, era absoluto naquilo. Então, ele mesmo está trazendo a pessoa dele ao dizer isso, aqui no versículo 27, e esmurro meu corpo e o coloco à escravidão. Por quê? Porque ele tem um chamamento, irmãos, e ele era movido por aquilo. Ele foi chamado para apóstolo quando, irmãos? O apóstolo Paulo. antes como se diz, fala antes da fundação do mundo, né, irmão? Assim, Ele fala do ventre materno, né? Ele fala, não é? não fundação do mundo, do Sim. ventre materno, né? Então, é impressionante. Vamos dizer, se você trazer um personagem do Antigo Testamento e comparar com Paulo, qual seria, irmão? Quem você colocaria? O irmão Genaro. Se você trazer um profeta do Antigo Testamento ou alguém do Antigo Testamento, a quem você compararia com o apóstolo Paulo, irmão? Moisés. Moisés. Olha, impressionante, né? Oh, e o irmão Mauri? A quem você compararia? Eu acredito que a figura é uma figura de Moisés, né? Eu acho que seria uma boa reflexão, né? Sim. Interessante, o irmão Romeu ele traz uma comparação com o Jeremias, né? Ah, é com Jeremias, né? Jeremias, é. Até porque quando você traz a pessoa de Jeremias, é interessante, né? É, ele foi o maior pregador, né? Mas que menos ganhou, né? Menos pessoas ganhou, não ganhou ninguém. Sim. Agora que eu lembrei dessa relação, irmão. Lembrou, né? Eu lembrei que Jeremias ele É, faz um pano de fundo com Paulo, com porque Paulo. é, o esforço, esmurrando o corpo, lutando. A Sim, luta de Jeremias é ter um perfil de espelho com sim, a experiência de Paulo, né? sim. Ele teve, claro, porque ele apanhou, vamos dizer, dentre Apanhou, os profetas que mais apanharam foi Jeremias, né? sim, Ficou em cárcere, apanhou, tipo Paulo, né? Paulo também fazia, né? Mas o sim. final de Paulo, você lembra como foi? Quantas pessoas estavam com ele, irmão Amori? Ele fala que no final do cárcere, fala que todos me abandonaram, né? Ainda quando ele escreve a carta, que fala que é o inverno de Paulo, que fala que ele pediu para Timóteo, né, com um filho amado dele, pediu que trouxesse a capa, os pergaminhos, que ele sabia que ele já estava chegando no final. E ele não cobrou no irmão, ele falou: olha, eu
preguei para todos esses meus irmãos, todos me abandonaram, e não reclamou, Não. porque realmente eu vi que é esse sentimento de Cristo, que quando você realmente está na fé, você permanece, é o Senhor fazendo a obra em si mesmo, né? Porque quando nós fazemos em nós mesmos, nós já julgamos. Já Poxa julgamos. vida, né? Sim. Nós, puxa vida, você já faz uma expressão de si mesmo, né? Então, essa palavra, Paulo, porque sabe que eu fico muito impressionado, irmão, pegando um gancho que você falou, até aquele testemunho daquele hino que nós comentamos, daquele Sim. advogado que perdeu 4 filhos no naufrágio, né? E deu um testemunho maravilhoso. O que eu vejo, os cristãos maduros, irmão, nós estamos falando de criança e maturidade, irmãos, esses irmãos, eles estavam prontos para morrer pelo Pelo Senhor. Senhor. Então, eu falo, Senhor, que nos dê um coração, porque muita gente vê que Paulo completou a carreira, que o Senhor nos dê essa fome, essa intrepidez, essa perseverança na palavra, para que nós estejamos firmes para morrer pelo Senhor. Sim. Né? Então, e em todos os sentidos, né, irmão? Também. Né? Então, é maravilhoso, né? Por isso você vê como que é importante a palavra, irmão. E nós estamos aqui compartilhando, mas a palavra alimenta a própria palavra, Própria palavra. né? E ela vai Sim. nos fortalecendo no coração. Você viu? Você puxou esse gancho de 2 Timóteo, é maravilhoso. E daí eu lembrei ontem de 1 Coríntios 9:23, É. né? Sim. E aí, e Efésios, o oposto de ser meninos na fé, com Hebreus 4, de ser perfeitos, né? Que fala firme, né? Perfeito, né? Sim. É maravilhoso, né? Louvado seja Maravilhoso. o Senhor. Amém. Então, a terceira exortação, eu acho que pelo tempo, né? Passamos do tempo, nós temos mais duas. Nós podemos se envolver, não tem pressa, né, irmão Mauri? Não tem Não, pressa. Não. ô, irmão, eu acredito que o Senhor vai nos conduzindo. Pode Sim. ser que o Senhor lá para frente, muitas vezes faz lá para a gente ficar um mês em uma carta, Uma 2 meses carta, numa isso. carta. Porque Exatamente. sabe o que eu vejo? Quanto mais você demora na carta, mais o Senhor vai buscando essas relações, esses links com a palavra, Sim. né? Exatamente. E nós vamos ganhando vida, vamos sendo Amém. fortalecidos, né? Eu Maravilhoso. gostei também até estou falando bastante, irmão, eu gostei do irmão falando o seguinte, não é só ter a palavra, muitas vezes ela vai sendo memorizada no nosso Sim. coração, Vai sendo muitas guardada. vezes ela vai sendo, você já notou que quanto mais você vai se alimentando, tem hora que o irmão parece uma metralhadora na hora que ele fala um versículo, porque ela está constituída no coração. A Também. pessoa quase não está precisando ler, né? Já expliquei. Amém. Que o Senhor possa nos dar esse Isso. coração. Acho que nós ficamos no. Nós fomos até aquela terceira, né, irmão? Sim. Eu queria perguntar, só para terminar, qual seria a âncora aqui, irmãos? Porque a exortação é não endurecer o coração ao ouvir a voz do Espírito. Qual seria a âncora, então? Prestar atenção. Opa! Oi, irmão Carlos. Irmão Carlos está prestando atenção, hein? Prestar atenção, ele disse. Dentro do versículo que nós estamos. Não, o que seria, em outras palavras, o que o Genaro postou no grupo aqui? Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Ou seja, a âncora, irmãos, é aquilo que Deus, vamos dizer assim, o que nós recebemos quando nós cremos? Nós recebemos o Espírito. Nós recebemos um reino inabalável, recebemos. Mas, irmão, não recebemos a filiação, irmãos. Nós temos nos É, tornado participante de Cristo. Então, você pode trazer como uma âncora, irmãos, que você é filho de Deus, irmão, que vão se puxa, manifestar. Entendeu, irmãos? Isso, irmãos, te fortalece, irmão, é uma âncora. Eu sou filho de Deus e aguardo a manifestação daquele dia glorioso. Não é maravilhoso, irmãos? amém, Eu amém, acho que, e não tem coisa mais linda, irmão, no teu coração, e o Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, né? E você tem amém, uma grande nuvem de testemunhas que dizem, vamos, vamos, não desista, porque você tem essas grandes promessas de Deus e neles tem o sim e o amém. amém. Não é maravilhoso, irmão? Glória a Deus por isso. Que encorajamento, irmãos.
para nós ancorarmos nas verdades ouvidas e delas jamais nos desviarmos. É que o Senhor nos encoraje, prosseguirmos juntos, lavando os Amém. pés, que o irmão Mauri fala, né? Lavar os pés um dos outros, né? E aqui no versículo 12, lavar os pés, às vezes, é exortação, irmãos. Olha como diz aqui no 3:12 de Hebreus, 3:12. O que diz nos 3:12? Ó, Tende tende cuidado. Pode cuidado, falar. irmãos, É, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. tá vendo? Antes o quê? Antes do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada Isso. dia, Tá vendo? durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido Puxa vida. pelo engano do pecado. Ó, ó o endurecido aí novamente, né? Tá vendo? Impressionante, irmão. Amém. Porque o que é o engano do pecado, irmãos? É você desprezar Cristo, é você desprezar aquilo que você recebeu por você mesmo. É. É. Você sabe que Serpente enganou a Eva. assim como a Lília lembrou, assim como a serpente enganou a Eva. Serpente. Ô, irmão, o que a Lília falou é verdade. Sempre o Satanás, sempre tentando imitar as coisas que As são coisas. de Cristo, né? Porque Sim, realmente é onde que ele tem o ódio realmente, né? sim. Então e é muito importante essa negligência, esse endurecer pelo pecado, e o pecado faz isso, que o pecado vai dando uma sucessão de endurecimento, porque E você às vai, vezes, sabe o que que irmão Mauri, acontece? Arrazoar, você vai se arrazoar. Não, não é bem assim, justamente, pessoal, acho que está pegando muito pesado, né? Sim. Arrasou, né? é, justamente isso. Muitas das vezes não é um pecado grosseiro visível, Não. É, mas são argumentos e sofismas que são isso. palavras torcidas pelo inimigo usadas na nossa mente. Sim, irmão. Verdade, irmão, você falou tudo. Dardo, Sofismas, argumentos, e ele se torna realmente uma rigidez dentro dele. Isso. dardos Amém. inflamados. Dardos inflamados. Aleluia, aleluia, irmãos. Que riqueza, né? Glória a Deus por isso. Maravilhoso. Ó, Glória a Deus. Aleluia. que o Senhor esteja dando um bom descanso para os irmãos, muita Amém. chuva. Não sei, Amém. Genaro, tá chovendo em Ponta Porã? Aqui é Aqui muita está chuva. parando agora, tava chovendo. Tá chovendo sim. Chovendo. Então tá Oh, bom, meus Tá irmãos. certo. Irmão Eu tô- Vitor, irmã Lília, irmão Carlos Renê, com as crianças. Amém. amém. Aos demais irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amém. e vamos estar com a vasilha sempre enchendo de azeite, irmão. Amém. Amém, Glória Mas a irmão. Amém? Deus. eu só queria compartilhar rapidinho 3 versículos, Sim, irmão. Opa! fazer a ligação de Hebreus capítulo 1, Sim. versículo 1, que eu não lembro direito os versículos como que é, eu sei, mas não lembro direito. Se puder ler o Vitor, né? E o capítulo 2, 1 e o 4, 7, ele tem muito a ver. Acho que Hebreus a 2:1. ênfase é primeiro Ah, capítulo 1, versículo 1, sim. primeiro, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aham. Hoje, Nesses últimos, até isso, ó. não, pode falar ainda. Nesses Nesses últimos, últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual aham. também fez o universo. Aí ele fala do filho, do falar, né? Sim, Agora tem que ouvir o filho, tudo bem. Que era um problema dos judeus, né? Para escutar o sim, filho é difícil, mas aqui eram uns cristãos, os crentes judeus, né? Aí no Verdade. 2:1 fala de uma expressão muito importante de prestar atenção. hum, Primeiro apresenta a pessoa, Cristo, depois fala prestar atenção às verdades ouvidas. sim, E essa expressão, prestar verdades ouvidas, no sentido, no grego, seria como colocar uma cerca ao redor. Você tem sim, que proteger, você tem que verdade. cuidar. Como, acho que tem um versículo
fala também, sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração. Guarda teu Claro, coração. mas o que que você tem que guardar no seu coração? Como é que você vai guardar o seu coração? E o que que você tem que guardar no seu coração? Porque isso é a parte nossa, né? É colocar a palavra Amém. ouvida. Isso. Agora, aí, o sentido correto de guardar também fala assim que é inclinar o corpo e a cabeça na direção da voz. Para Sim, onde que o Senhor está falando? Entendi. É prestar atenção. E sim, eu estava vendo a diferença entre ouvir e escutar é diferente. Ouvir é você ouvir um barulho, ó, caiu alguma coisa, um barulho, você não sabe o é, que que é. Mas aí, quem gosta de dinheiro, de moedas, né? Caiu no chão uma moeda, sabe o que é moeda, né? sim, É, sabe, porque ele prestou atenção, ele conhece o barulho. Agora, diz que no grego, a questão de ouvir e crer, as duas vão juntas. Por quê? Porque ouvir não é somente ouvir com o corpo físico, ou escutar, aliás, com o corpo físico. É quando se ouve a palavra, tem que ser com o desejo de guardar sim, ou de praticar. Se você ouve, simplesmente como falou o Vitor, para encher a cabeça de conhecimento, que a gente pode fazer isso aí muito bem, né? Podemos fazer isso aí, mas não é para guardar, ou simplesmente como aquele versículo que diz que o povo foi para Jesus, ou seja, escutou a palavra do Senhor, mas não foram para ele, não foram para a fonte, não foram para o Espírito. Eles não têm discernimento se o Espírito falou ou não para eles. Então, é muito facilmente o que acontece que fala no 4:7, né? O que fala no 4:7? Esqueci o versículo. Você me ajuda, Vitor, por favor? 4:7 Ah, de Timóteo? 4:7, né? De Ah, Hebreus que você falou, né? De Hebreus. Hebreus, né? Aham. Não, acho que não era 4:7 de Hebreus, né? É o Não é o 4:7 que três você leu? sete 3:7, não é? 3:7 ou 4:7? Não lembro mais. Assim como disse o Espírito, se ouvires hoje sua voz, Não endureçais. não Aham. endurece. É esse aí? Sim, Ah, sim. Porque endurecer, irmão, não é de um dia para outro. não. É uma atitude que você torna em não tomar reverência. Tem um versículo que fala que tem que tomar reverência com relação à palavra do Senhor. Se a gente Sim, não toma reverência e prestar atenção e não querer guardar a palavra, ela não serve para nada. verdade. A tendência é que a gente possa se desviar. A tendência é que a gente pode se tornar negligente. Por quê? Porque o mais importante para mim é escutar com atenção. Por exemplo, a gente, na prática, né, a gente é assim, a gente tem preferência de irmãos, né? Ah, eu falo, não, se fala o Vitor, eu não quero escutar. Mas se fala o Genaro, eu gosto. O Senhor vai usar ele para, ele vai falar, o Senhor vai falar através dele. Não é uma questão de gostar de pessoa, né? Mas é de prestar se o Senhor está falando ou não para você. Mesmo quando eu leio a Bíblia, só eu queria ser na parte da prática, né? Mesmo quando eu leio a Bíblia, eu preciso ser uma pessoa que toma uma âncora. A palavra tem que ser uma âncora para mim. Quando estou ouvindo os irmãos, é o Senhor falando para mim. Porque, por um lado, Deus fala para mim no meu interior. De fato, ele fala às vezes, né? Mas muitas das vezes, como a gente não é muito sensível 100% ainda, então Deus usa os irmãos. E muitas das vezes, quando a gente lê a Bíblia, o Senhor usa também a palavra. Ele fala desse jeito para nós. Então, irmãos, eu preciso de uma âncora segura para mim. Porque senão eu começo a me escorregar. Como que é? Posso cair, eu perco meu apoio. Então, nessa questão, irmãos, eu preciso tomar muita atenção, porque Deus planejou dispensar a sua vontade para nós através da sua palavra. Não tem outra forma. Então, prestar atenção ao Senhor é muito importante, porque isso, por exemplo, Provérbios, capítulo 3, 21, ele fala assim, só que faz essa ligação, não se afaste, não se afastem estes conceitos dos meus, como que é? 3:21 de Provérbios, você pode ler, porque aqui tem uma outra tradução diferente.
por favor. Provérbios 3:21. Deixa eu ler aqui. Mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo ler. É que eu tenho que sair do celular, Tá entrar no fechado, versículo. Vitor. Teu microfone tá fechado, Vitor. Provérbios 3:21. Deixa eu ler só. Achei. Filho Ah, meu, tá. não se apartem estas coisas de teus olhos. Guarda a verdade, a sabedoria e o bom senso. Senso. Você viu? Não se afaste dos teus olhos. Sim, Porque o olho tem a ver com o coração também. Você sim, presta atenção, você dá importância, você dá valor, você dá o que você tem que dar de si mesmo com relação à palavra, é você prestar atenção sim, para praticar. E se é esse o ponto, de fato você vai se tornar um filho maduro. Está no verdade. processo de amadurecer. Amém? Só isso que eu queria dizer. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom, irmão. Muito bom. Graças ao Senhor. Maravilhoso. Uma alegria, hein? Alegria, irmão. Bom Amém. descanso, irmãos. Aleluia. Bom descanso para Graça e todos. paz. Amém. Até o Graça e a domingo. paz, Bom irmãos. domingo. O Victor vai vir ficar no Paraguai, falou. O domingo vamos É, estar junto com o Renê. o Vitor foi para Comportagem, agora vai para Coronel Oviedo, La Missão, com o irmão Carlos. Vamos junto pregar o evangelho, irmão, cara. Amém. Amém, amém, amém. 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 Que o Depois Senhor vai descer abençoe, irmão. aqui. Genaro, dê um abraço no Vai Ronaldo também. visitar No próximo Lembrando, domingo estamos lá em Pedro Juan. se Deus Tá fora, permitir. se o Senhor permitir. Amém. É isso aí. Amém. Tá bom. Então Amém. tá Você bom. recebeu, irmão. Abraço, Amém. amados irmãos. Abraço, irmãos. Abraço. Graça, Amém. irmão. Amém. Graça e Amém. paz.